Oi, amigos, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. A videoaula de hoje que eu trouxe é deste lindo tapete em tecido. Esse tecido é um tecido gorgorão e eu trouxe este bico em crochê. Lembrando que aqui no meu canal já tem um vídeo que explica o passo a passo da montagem do tapete. As medidas dele eu vou deixar na descrição do vídeo. Vamos dar início então à nossa aula? Então, vou iniciar o trabalho. Eu preciso fazer os furinhos no tapete. Eu vou usar este furador, é um acessório da Círculo. Eu vou começar pelo cantinho, vou fazer um furinho. Antes, eu faço mais ou menos um furinho antes de um meio centímetro. E um furinho meio centímetro depois, para ficar um cantinho bem legal. Aí, eu vou percorrer 1,5 cm, mais ou menos, e fazer um furo. 1,5 cm e outro furinho. 1,5 cm e outro furinho. E nos 4 cantos fazer como eu fiz aqui, meio centímetro. E aqui, 1,5 cm mais ou menos, de distância. Como o furinho com o furador fica um pouco apertadinho para a gente passar a agulha com o barbante, eu uso este palito, é um palito normal, palito de unha. Então, eu vou introduzir ele aqui, ó, e vou alargar, ó, os furinhos. Olha que legal, é uma dica bem legal que eu dou para vocês. Aí fica bem fácil de introduzir a agulha. Tá aí a dica. Então, para fazer este barrado neste tapete, eu vou usar o fio. Ele tá sem o rótulo, mas é o barroco natural, com brilho da Círculo. É o fio 6, é um brilho prata. Vou trabalhar a minha agulha 3,5. Minha agulha personalizada que eu ganhei da Círculo. Legal, né? Então, eu começo o meu trabalho sempre pelo cantinho do tapete. Então, eu vou introduzir a minha agulha. Vou deixar mais ou menos um palmo de linha sobrando. Eu vou trazer esta linha, passar aqui por dentro do buraquinho. Vou levar até aqui na quininha. Vou pegar a linha e fechei. Agora, eu vou dar 1, 2 correntinhas. Vou aqui no mesmo buraquinho que eu já trabalhei. Vou trazer a linha. Fiquei com essas 2 laçadinhas. Vou para o próximo furinho. Vou trazer a linha. Vou passar por dentro desta laçadinha. Vou subir até a borda do tapete. Vou pegar a linha e vou fechar. Novamente, 1, 2 correntinhas. Vou no mesmo furinho que eu já trabalhei. Vou conservar essa laçadinha. Vou no próximo furinho. Vou trazer a linha. Ó, eu fiquei com 3 laçadinhas. Vou passar por dentro dessa primeira. E vou fechar. 1, 2 correntinhas. Vou no mesmo furinho que eu já trabalhei. Vou conservar a laçadinha. Vou no próximo furinho. Vou passar. Eu puxo bastante porque eu preciso passar aqui, ó. E subir. Olha, subir um pouquinho mais, porque é para não dobrar a borda aqui do tapete.
Então, eu subo um pouquinho mais pra ficar assim, ó. Bem livre a borda do tapete. 2 correntinhas, vou no mesmo furinho, trago a linha, fiquei com as duas, vou no próximo furinho, puxei, passei por essa primeira, subo, pego a linha e fecho. Olha que lindinho. E atrás vai ficando assim, ó, esta linha. Bem legal, né? Então, aqui, tô chegando no outro cantinho, as duas correntinhas, vou no mesmo furinho, vou no furinho seguinte, vou trazer a linha, passar, subir, 2 correntinhas, vou novamente no mesmo furinho, vou trazer, cheguei no furinho do canto, ó. Vou trazer, passar e subir. Novamente, 1 e 2 correntinhas, vou no mesmo furinho, vou subir aqui em cima, ó. Vou subir aqui em cima e vou fechar. Novamente, 1 e 2 correntinhas. Então, nesse furinho do canto, nós vamos passar 3 vezes por ele, ó. Trouxe a linha, vou pro próximo, passo, subo e fecho. Olha que bonitinho que fica o canto. Então, novamente, 1 e 2 correntinhas, vamos no mesmo furinho, passo e subo. Então, chegando aqui na união da carreira, vou trazer a linha, vou no buraquinho do cantinho aqui, vou trazer, subir, fechar, 1 e 2 correntinhas, no mesmo furinho. Aqui já foi trabalhado 2 vezes, vamos trabalhar a terceira vez. Vou trazer, vou passar, vou fechar. 1 e 2 correntinhas, vou pegar aqui essa que eu iniciei e vou fechar aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou trabalhar essa próxima carreira só em pontos baixos. Então, eu vou fazer uma correntinha que equivale a um ponto baixo. Vou aqui na próxima correntinha, um ponto baixo. Na próxima, um ponto baixo. Na próxima, um ponto baixo. Aqui, ó, já tem as correntinhas. Aqui, ó, as laçadinhas das 2 correntinhas que foi trabalhado, ó. Em todas as argolinhas, vamos trabalhar um ponto baixo. Então, eu fiz ponto baixo em todas as correntinhas que se formou quando eu fiz o caseado. Então, chegando aqui no cantinho, vou fazer um ponto baixo. Na próxima correntinha, um ponto baixo. Aqui, na correntinha antes desse ponto, um ponto baixo. Agora, eu vou fazer 1 e 2 correntinhas para formar, e vou no próxima correntinha depois do ponto. Ó, eu fiz um ponto baixo antes do ponto alongado e um ponto baixo depois do ponto alongado, com intervalo de 2 correntinhas, para o cantinho continuar quadrado. Então, chegando aqui ao fim desta carreira de ponto baixo. Então, no ponto baixo antes do ponto alongado,
Vou fazer um ponto baixo, duas correntinhas, e aqui já iniciei com uma correntinha, eu vou fazer um ponto baixíssimo na união dessa carreira. Ponto baixíssimo, uma argolinha dentro da outra. Então, aqui, ó, com essas duas correntinhas, o tapete continua quadradinho, ó. É onde nós vamos depois trabalhar aqui dentro dessas correntinhas, montar o desenho, ó. Eu começo a próxima carreira, o trabalho meu, sempre pelo cantinho, mas eu já passei do meu cantinho, olha. Então, eu vou retornar, eu vou tirar a agulha aqui, dessa laçadinha, vou vir aqui na primeira correntinha, vou pegar essa linha, ó, e vou trazer aqui, ó. Então, eu já entrei dentro do meu cantinho. Então, agora eu vou fazer 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto, 3 correntinhas. Eu vou fazer um leque aqui dentro deste leque. Então, 3 correntinhas equivale ao ponto alto, e vou fazer 2 correntinhas de intervalo. Então, dentro das 2 correntinhas, eu vou fazer um ponto alto. Então, eu fiquei aqui com um lequinho, ó, onde vai deixar o meu tapete quadrado. Então, aqui eu vou usar esse cadeadinho para mim marcar o início da carreira. 1, 2 e 3. E vou pôr... Esse aqui também é um acessório da Círculo, esses cadeadinhos. Então, ficou aqui, ó, um lequinho. Agora, eu vou dar uma correntinha, vou pular um de base e vou vir no próximo e fazer um ponto alto. Uma correntinha, vou pular um ponto baixo de base e vou no próximo fazer um ponto alto. Uma correntinha, vou pular o próximo e vou vir aqui, sempre pulando um de base, porque eu estou trabalhando com uma correntinha de intervalo. Então, uma correntinha e pulo um de base. E faço um ponto alto. Então, aqui, cheguei no canto, vou fazer mais um, pular um de base e fazer um ponto alto. Uma correntinha. Então, aqui, olha, sobrou 2 espaços. Eu teria que fazer, pular um e fazer uma aqui. Só que depois eu vou fazer um V aqui, vai ficar muito próximo. Então, eu vou direto pular esses 2. Não tem problema nenhum, porque a gente não tá trabalhando com contagem exata. A gente tá montando um trabalho em uma base de tecido. Então, olha, eu vou pular direto os 2. Porque não coincidiu de dar mais um quadriculado aqui. Então, uma correntinha, eu venho direto aqui nas 2 correntinhas, faço um ponto alto, 2 correntinhas, mais um ponto alto aqui dentro dessas 2 correntinhas, formando um lequinho. Olha, não deu diferença nenhuma de tamanho aqui. Uma correntinha, vou pular um de base e venho no próximo. Olha, agora já vou trabalhar a outra lateral do tapete. Cheguei em mais um canto, agora ele vai coincidir, olha. Vou pular um e fazer aqui no próximo. Olha, vou pular o próximo e entrar dentro do lequinho aqui. Coincidiu esse lado. Às vezes coincide, às vezes não. Então, eu vou entrar aqui dentro dessas 2 correntinhas e fazer um leque. Um ponto alto, 2 correntinhas, mais um ponto alto. Na outra lateral agora, uma correntinha, vamos pular um de base e fazer no próximo.
E assim, vamos fazer esse quadriculado nos 4 cantos do tapete. Então, cheguei no fim da carreira, onde já vou fazer a união. Uma correntinha, pulo um, faço um ponto. Aqui, novamente, coincidiu, ó, tem um ponto que eu vou pular. Então, uma correntinha e vou na terceira correntinha, onde eu coloquei esse cadeadinho, e vou fazer o ponto baixíssimo. Então, aqui ficou o meu tapete com o quadriculado por toda a volta. Simplesmente a preparação para o bico. Então, aqui eu fiz a união do trabalho. Eu vou trabalhar agora dentro deste leque. Eu vou com um ponto baixíssimo, trazer a linha e passar por essa argolinha. Agora, eu vou fazer 3 correntinhas para começar a carreira, que equivale a um ponto alto, e fazer aqui mais 2 pontos altos, ficando então com 3 pontos altos. 2 correntinhas de separação, onde eu vou fazer mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Agora, 3. Então, fiquei com um leque de 3 pontos altos com uma separação de 2 correntinhas. Vou colocar aqui o marcador, marcando que sempre é o início de cada carreira. Agora, eu vou sair deste trabalho com 2 correntinhas. 1, 2, vou pular o primeiro quadrinho e vou vir aqui no próximo, fazer um ponto baixo. Agora, eu vou fazer 5 alças de 3 correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas, vou no próximo quadrinho, fazer um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, fazer um quadrinho. 1, 2, 3 correntinhas, fazer um quadrinho. 1, 2, 3, fazer um quadrinho, até dar 5 alcinhas de 3 correntinhas. Então, vou contar. As 2 correntinhas não conta, que é para sair do desenho. Então, a gente, para entrar num desenho, a gente usa sempre as 2 correntinhas e sair também. 1, 2, 3, 4, 5 alças de 3 correntinhas. Então, eu vou sair agora deste desenho com 2 correntinhas e vou pular 1 e 2. Só nos cantos que eu pulo 1, porque se eu pular 2, o que acontece? O bico vai faltar ponto e ele vai encolher assim. Então, para mim, para ele ficar sempre certinho assim, eu pulo só 1. Então, aqui 1 e 2, e vou fazer aqui um leque de 3 pontos altos. 2, 3 pontos altos. 2 correntinhas de separação e mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Então, eu entrei nesse desenho com 2 correntinhas e vou sair dele com 2 correntinhas, pulando 1 e 2. E no terceiro, um ponto baixo. Novamente, eu vou fazer as 5 alças de 3 correntinhas. Então, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Já tô no terceiro arco. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Novamente, eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5. Então, tá aqui as 5 alcinhas de 3 correntinhas. Então, para mim sair de desenho, eu vou fazer 2 correntinhas. Vou pular 1 e 2. E no terceiro, novamente, eu vou fazer esse lequinho aqui de 3 pontos altos. 3 pontos altos, com separação de 2 correntinhas. 1 e 2. Tudo no mesmo espaço. 1,
2, 3. Então, eu entrei com 2 correntinhas, eu vou sair com 2 correntinhas. Vou pular 1 e 2 e no terceiro, um ponto baixo. Novamente, as 5 alças com 3 correntinhas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vou contar. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, onde eu vou fazer o canto, um leque. Aqui no início, eu pulei um. Então, eu vou ter que pular um aqui, mas eu tenho 2 quadrinhos, não coincidiu. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou desmanchar até mais ou menos no meio dele. 1, 2. No terceiro, eu vou pular um quadrinho. Por que que eu vou fazer no meio do abacaxi? Para não dar tanta diferença, para não ficar tortinho o abacaxi. Então, eu pulei um, ó. Então, aqui, 1, 2, 3. Vamos fazer o quarto. O quarto. 1, 2, 3 e o quinto. Aí, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui onde eu pulei, ó, nem não parecem tanto. Então, eu vou fazer 2 correntinhas, vou pular o 1, né? E vou no canto agora. Fazer os 3 pontos altos e 2 correntinhas. Para fazer o outro canto do tapete. 1, 2 correntinhas. Novamente, 3 pontos altos. 2 correntinhas para sair deste desenho, pulando um e fazer um ponto baixo, que tá um canto do tapete. Agora, novamente, as 5 alças de 3 correntinhas, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, 1, 2, 3, 4, 5 alças. Novamente, 2 correntinhas, pulo 2 quadrinhos e vou fazer um leque aqui. Duas correntinhas, pulo 2 e novamente 5 abacaxi. Vou terminar essa carreira e volto ali no cantinho para formar um outro canto com vocês. Então, aqui cheguei no outro canto, ó, novamente eu fiquei com 2 quadrinhos, eu teria que ficar só com um. Então, eu vou desmanchar aqui 2 alcinhas. E aqui na terceira, eu vou pular um quadrinho. Olha, gente, isso de não dar certo é até montar o leque. Depois que eu montar o desenho, aí tudo bem. Aí não precisa mais dar jeitinho nenhum. É só nessa montagem mesmo do desenho. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, fiquei com um quadrinho antes do leque. Então, eu vou pular ele, 2 correntinhas. E vou novamente repetir todo o trabalho. Então, cheguei aqui no fim da minha carreirinha. Vou vir aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Fechar. Vou tirar aqui. Então, nessa lateral eu fiquei com 2 leques e 3 abacaxis. Aqui do lado,
Na lateral maior, eu fiquei com 1, 2, 3 e 4 leque. 1, 2, 3 e 5 abacaxi. Dando sequência ao trabalho, aqui nós temos 3 pontos altos. Eu vou repetir esses 3 pontos altos, um em cima de cada um. É repetição. 2 e 3. Aí fiz a repetição. Aí eu vou fazer 2 correntinhas. E aqui dentro, nessa separação, essas 2 correntinhas, eu vou fazer 3 pontos altos aqui dentro. 3 pontos altos. Fiz os 3. Agora, 2 correntinhas e vou em cima desses 3 fazer 3 pontos altos. Um ponto em cima de cada ponto de base. 2 e 3. Então, vamos ficar assim, ó, o desenho. Vou colocar aqui, marcando que é início de carreira. Agora, eu vou sair desse desenho com as 2 correntinhas, como fizemos na carreira anterior. E vou vir aqui, ó, tem 5 arcos. Eu vou vir dentro do primeiro arco e fazer um ponto baixo. Aí, eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, no próximo arquinho, um ponto baixo. 1, 2, 3, no próximo, 1, 2, 3. No próximo, 1, 2, 3. Então, na carreira anterior, nós tínhamos 5 arquinhos. Agora, nós vamos ter 1, 2, 3 e 4. 2 correntinhas. E vou aqui no leque fazer os 3 pontos altos sobre ele. 1, 2 e 3. 2 correntinhas e aqui no meio, na separação das 2 correntinhas, vou fazer 3 pontos altos. 2 e 3. 2 correntinhas e aqui nos 3 pontos altos do lado, vamos fazer 3 pontos altos, um em cima de cada ponto de base. Então, ficamos assim. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas no primeiro arquinho aqui de 5, vamos ficar com 4, como eu fiz aqui. Então, eu repeti toda a pontuação em todos os leques, nas 4 laterais do tapete. E cheguei aqui agora na união. Então, eu vou fazer as 2 correntinhas, aqui eu já fiz, e vou na 1, 2, 3, na terceira correntinha, fechar com um ponto baixíssimo. Novamente, eu vou fazer as 3 correntinhas e vou fazer os 3 pontos altos aqui, um em cima de cada um. Repetir essa pontuação desses 3 pontos altos, ó. Assim. 2 correntinhas. Agora, nesse intervalo aqui, que ficou de 2 correntinhas, nós vamos fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Novamente, 2 correntinhas. Vamos vir aqui nesse espacinho, fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3. 2 correntinhas e repetir aqui a lateral do bico, que é um ponto alto sobre cada ponto alto aqui desses 3 pontos. Então, repetição aqui. Então, o bico agora vai ficar assim.
Então, este desenho nós vamos repetir por todos os leques nos 4 cantos do tapete. Vou colocar aqui o marcador, indicando início de carreira. Então, agora, novamente, 2 correntinhas. E vamos aqui, nós temos agora 1, 2, 3, 4. Nós vamos no primeiro e fazer um ponto baixo. 1, 2, 3. Agora, nós vamos ficar só com 3 arquinhos aqui no abacaxi. 2 e 3. Ó, agora fiquei com 1, 2 e 3. 2 correntinhas e novamente vamos repetir aqui o desenho do leque, que é 3 pontos altos, um em cima de cada um aqui, sobre cada um, ficando assim. 2 correntinhas, nesse intervalo aqui próximo de 2 correntinhas, vamos fazer um bloquinho de 3 pontos altos. 2, 3. 2 correntinhas, próximo espaço aqui, outro bloco de 3 pontos altos. 2 e 3. 2 correntinhas e vamos repetir aqui os 3 pontos altos. Um sobre o outro. 1, 2, 3. Para sair deste desenho, 2 correntinhas e vamos aqui no primeiro de 4. 1, 2, 3, 4 e fazer um ponto baixo e novamente fazer essas alças aqui de 3 correntinhas. Tem hora que eu falo alça, tem hora que eu falo arco, mas é tudo a mesma coisa. Aí, fiquei com 3 arquinhos de 3 correntinhas. Novamente, 2 correntinhas para sair e vamos aqui repetir novamente. Agora é só repetição. Então, já dei toda a volta no tapete. Vou chegar aqui agora na união da carreira. Vou fazer 2 correntinhas. Vou vir aqui na terceira, vou tirar o aqui e vou unir na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Nova carreira, novamente os 3 pontos. A repetição dos 3 pontos, um sobre o outro. 2 correntinhas. 3 pontos no próximo espaço de 2 correntinhas da carreira anterior. Duas correntinhas, 3 pontos no espaço seguinte. Duas correntinhas, novamente, mais 3 pontos no espaço seguinte. Duas correntinhas e a repetição dos 3 pontos na lateral. 2, 3. Então, fica assim. Vou colocar aqui o marcador, marcando que é início de carreira. Duas correntinhas. Aqui nós temos 3 arcos, né, da carreira anterior. Agora, nós vamos ficar só com 2 arcos. 1, 2, 3 correntinhas.
um ponto baixo, no próximo, 1, 2, 3, um ponto baixo no próximo. Então, fiquei com 2 arcos agora. A peça vai ficando pesada, vai ficando difícil de acomodar aqui. 2 correntinhas, novamente a repetição dos 3 pontos. 2, 3. 2 correntinhas. No próximo espaço, os 3 pontos altos. 2, 3. 2 correntinhas. No próximo espaço, os 3 pontos altos. 2, 3. 1, 2. No próximo espaço, mais 3 pontos altos. 2 correntinhas. E agora a repetição na lateral aqui. 1, 2 e 3. Agora, só repetição nos próximos leques e os abacaxis, até terminar a volta. Volto com vocês já. Finalizei, então, a carreira. Vou fazer a união no início. Com o ponto baixíssimo na terceira correntinha. Fechei, então, esta carreira. Novamente, 1, 2, 3. Vamos fazer a repetição aqui dos 3 pontos. 1, 2 correntinhas, novamente, os 3 pontos no espaço das 2 correntinhas da carreira anterior, 2 correntinhas. Três pontos altos, novamente, 2 correntinhas, 3 pontos altos no próximo espaço. Uma e 2, no próximo espaço, os 3 pontos altos, 2 correntinhas. E vamos fazer a repetição dos 3 pontos na lateral. Este bico é muito fácil de fazer e simples. Eu não tenho, assim, autoria quem fez esse bico, para mim dar os créditos aqui. Mas é um bico muito lindo e simples, fácil de fazer. Então, na carreira anterior, tinha dois arquinhos de 3 correntinhas. Agora, nós vamos ficar só com um arquinho. Ó, já estamos finalizando o nosso trabalho. Então, 2 correntinhas e, novamente, a repetição. Os 3 pontos aqui, 3 aqui no espaço, com 2 correntinhas, a repetição deste daqui do início. Eu gosto de colocar sempre o marcador para sinalizar que é início de carreira. Volto com a carreira pronta, então. Finalizando, então, esta carreira, 2 correntinhas. Vou tirar o marcador. E vou na terceira correntinha aqui, fazer a união com o ponto baixíssimo. Agora, nós vamos fazer a última carreira. Então, 3, nós vamos repetir os 3 pontos aqui. Repetição dos 3 pontos. Opa, deu uma desviadinha.
3 pontos. Agora, eu vou fazer, em vez de 2 correntinhas, o picôzinho de 3 correntinhas vai substituir essas 2 correntinhas. Deixa eu fazer aqui direitinho. Fiz 3 correntinhas. Vou vir aqui no pezinho, de onde eu saí com as 3 correntinhas, ó. Nessas 2 argolinhas. E vou fazer um ponto baixo. Agora, eu vou vir aqui no espaço, fazer os 3 pontos altos. Lembrando, esta é a última carreira já com acabamento. Então, em vez de eu fazer as 2 correntinhas para ir fazer os 3 pontos aqui, é o picô. 1, 2, 3 correntinhas. Venho aqui no pezinho, ó. E faço um ponto baixo. Então, eu venho pro próximo espaço, novamente, fazer os 3 pontos altos. 2, 3. Novamente, um picô. 1, 2, 3 correntinhas. Venho aqui no pezinho e faço um ponto baixo. Venho no próximo espaço, fazer os 3 pontos altos. Novamente, outro picô, 3 correntinhas. Venho aqui no pezinho, faço um ponto baixo. E venho no próximo espaço fazer mais 3 pontos altos. 2, 3. Novamente, outro picô, 3 correntinhas. Venho aqui no pezinho. Vou no próximo espaço fazer mais 3 pontos altos. 2 e 3. Novamente, um picô. E vou fazer a repetição aqui da lateral dos 3 pontos. 1, 2 e 3. Lindinho, né? Vou pôr o marcador aqui. Isso. Agora, eu vou vir com 2 correntinhas. 1 e 2 correntinhas. Eu só tenho um arco de 3 correntinhas. Nele, eu vou fazer um ponto baixo. 2 correntinhas e vou para o próximo leque. Fazer a mesma coisa, a mesma pontuação que eu fiz aqui nesse canto, vou fazer em todos os leques. É só repetição. Cheguei, então, ao final da carreira e no final do bico. Ponto baixíssimo. Deixa eu tirar aqui. Eu já cortei o fio. Ponto baixíssimo, ó, eu fiz. Vou puxar todo o fio. Aí, eu vou vir aqui no segundo ponto, ó. No segundo ponto, nessas 2 argolinhas aqui, ó. Eu vou pegar esse fio e vou puxar lá pra trás. Olha como fica perfeita a união. Não fica nem um degrauzinho, não fica nada. Então, eu vou vir aqui no meu no meu avesso do trabalho, né? Onde eu passei o fio. Vou pegar uma laçadinha aqui, ó. E vou fazer 2 correntinhas. 1 e 2 correntinhas. Vou passar todo o fio. Aí, eu vou apertar bastante o nozinho. Aí, é só embutir essa ponta. Eu vou pegar aqui, eu vou... essas laçadinhas, ó. E vou trazer esse fio.
confesso que... Aí, deu certo. Ó, agora é só cortar. Aqui no início do caseado, onde eu comecei, ficou esse fio, ó. Então, eu vou subir ele aqui, ó. Vou pegar uma laçadinha aqui bem no cantinho, ó. Vou trazer ele e vou dar 2 correntinhas. Apertar bem o nozinho. E também embutir ele nessa carreira de ponto baixo. Então, tá pronto o nosso tapete. Tapete prontinho. Olha que lindo que ficou. Nossa, gente, vocês não sabem como que eu fico feliz em poder passar os meus tapetes em tecido com crochê, que lá no meu Instagram, Jardim do Crochê, o pessoal me elogia muito pelo trabalho e manifesta a vontade em aprender. Então, tá aqui, prontinho e lindo. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. Dá um joinha aí. Compartilhe com as amigas. É isso aí. Um beijo a todos, todas e fiquem com Deus.